Olá, bom dia, bem-vindo a mais um Café com a Mari, comigo, né? O café, o almoço, o janta, meu café tá ali esfriando. Seja muito bem-vindo e bem-vinda essa semana que se inicia. Te desejo tudo o que há de melhor e te digo que o melhor ainda está por vir. Essa semana que começa do dia 23 de janeiro, a gente está começando mais um ano e ainda estamos seguindo os projetos, né, do que a gente sempre promete por esse ano. Espero que você possa cumprir, eu também, porque eu criei uma lista do que eu quero fazer. Bom, vamos começar com a oração que nosso Pai nos ensinou. Depois a gente faz a Ave Maria e depois a gente faz a leitura do livro Pão Nosso, que estamos fazendo ainda. E depois a leitura avulsa do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, eu tirei o número 64 do livro Pão Nosso, uma explicação que Emmanuel dá sobre... a minha gata está na janela, eu tô com medo dela cair. 64, melhor sofrer no bem. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus é assim o que quer, do que fazendo mal. Pedro, na primeira epístola de Pedro 3,17. Emmanuel vem nos explicando esse versículo bíblico. Para ameliar os recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros das forças, trazendo a morte indesejada. Comparando as sensações efêmeras para o corpo de carne, como comumente recebe perigosos males que acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na Terra, encolherizando-se por insignificâncias lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando os fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago de certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes, nem instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os perlaços, sendo clara do amor e da sabedoria? Se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes, como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações, as incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem? O combate pelo triunfo provisório do mal conduz os trabalhadores os atributos aflitivos de sofrimento. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-se em nossas vidas. A arma criminosa que se quebra é a medida repugnante consumada e provoca sempre a maldição e a sombra para o servo, dilacerando no dever para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo e reserva destino diferente. Bom, para mim, eu estava assistindo até uma palestra recente do Haroldo Dutra que fala exatamente disso, né? Que a gente quer viver... É diferente você querer viver o bem e viver bem, né? São coisas distintas. Todo mundo quer chegar no hospital e ser recebido bem, né? Você quer o melhor médico quando você está doente, mas você está vivendo bem na sua vida também, né? E a gente no desespero tipo assim, da vida comum que nos deixa nessa sensação, é como ele diz aqui, ó, recheando o estômago em certas ocasiões, a viciação de aparelhos importantes, necessidades fisiológicas. Por quê? Porque o nosso corpo é o reflexo da nossa alma. Se a nossa alma, o nosso interior está doente, você vai representar isso de alguma forma na sua vida, seja uma queda de cabelo, uma dor de cabeça que não passa, uma dor nas costas,
Porque cada ponto do nosso corpo a gente sabe que tem um lugar para aquilo, né? Se a gente for entrar no campo da medicina, a gente sabe que, por exemplo o ouvido, né? Que as pessoas fazem acupuntura. Cada canto da orelhinha tem uma parte lá que vai a sementezinha, que vai combater aquela dor. Então, assim, nosso corpo é muito sensitivo. O nosso corpo é extremamente sensitivo às coisas. Então, ele reflete o que a nossa alma está sentindo. Por isso que a gente tem que tratar, assim, muitas das vezes um médico não consegue curar um paciente porque o problema está interno no paciente, não vai ser nenhuma medicação. A gente sempre fala na enfermagem que a medicação faz 50% e o paciente faz os outros 50%, porque se o paciente ele não tem essa vontade de querer melhorar, não adianta, você pode dar o melhor remédio do mundo que ele não vai melhorar. Então, ele pergunta aqui depois como recear o cansaço, o esgotamento, as complicações, incompreensões, os conflitos, porque essas são as coisas naturais da vida que não nos deixam viver o bem. Porque se você não se sente incompreendido, você se sente aflito, você não vai querer viver o bem, né? Você fica mal e deixa o seu entorno mal. Aí ele diz aqui depois que a gente gastemos as nossas melhores possibilidades a serviço de Cristo e empenhando a nossa vida. Porque se você está com Cristo, você não está mal. Você pode ficar mal, mas a fé, ela é o que nos dá a esperança de viver. Se você não tem a esperança, você já perdeu tudo. Então, Cristo é esperança, é confiar em Cristo, saber que dias melhores estão por vir e você vai conseguir viver o bem e não viver bem, porque viver bem é só você. Viver o bem é um conjunto de pessoas que estão inclusas. Bom, agora abrir avulso o Evangelho. Vamos ver o que o Senhor tem para a gente. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ver a explicação dos Espíritos. Aqui. E os Espíritos, eles colocam os limites da encarnação. Ele vem trazendo isso. É uma pergunta de Allan Kardec. Quais os limites da encarnação? A bem dizer que a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista que apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já é ele menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diafano e quase fluídico, vai desmaterializando de grau a grau e acaba-se por confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o involutório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não ficarão presos como mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontra lhe permite ir a toda parte onde chamam as missões que lhe estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação tal como verifica na Terra, pode dizer-se a que ela se limita aos mundos inferiores, depende, portanto, do espírito libertar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar o estado de desencarnado, isto é, no intervalo de existências corporais, situação desse espírito, a guarda-relação com a natureza do mundo em equilíbrio, o grau do seu adiantamento, e assim a erraticidade ele menos tutor, ou seja, livre, esclarecido conforme está mais ou menos desmaterializado. Fazendo o link com o que a gente leu, né, de viver bem e viver o bem, é exatamente isso. Porque como a gente acredita na reencarnação, se o espírito ele só pensa em si próprio, ele vive bem,
né? Ele está preocupado em si mesmo e ver bem, não com o entorno dele. Ou seja, isso ali ele já está cometendo um certo egoísmo. O espírito egoísta, ele geralmente, ele tem muita coisa, por exemplo, coisas materiais, sabe? Apegos materiais. Então isso torna o espírito muito mais difícil para uma desencarnação, né? E ele via encarnar de novo, ele tem que se fragmentar em perder esse egoísmo, essas coisas que todos nós temos, mas assim, tem um grau de você ser egoísta e muito egoísta, né? Então, a gente tem essa necessidade da encarnação para a gente evoluir. Quando a gente não consegue, como ele vai aqui, ó, vai se desmaterializando de grau a grau e acaba se confundindo com o perispírito, né? Porque segundo o espiritismo a gente tem o espírito e o perispírito. Então, assim, fica tão fluido essa coisa corporal que não se dá para distinguir o espírito de tão evoluído que ele chegou. Mas ao mesmo ponto que você pode evoluir, você pode regredir e ser convidado para mundos inferiores, menos desenvolvido que a Terra, e lá você vai, não sei, trabalhar no tempo das cavernas, né? Pegar pedras, fazer um fogo. Então, que a gente tem um entendimento, porque assim, a gente está passando de provas e expiações para regeneração. Nós estamos num processo. A regeneração, a gente diz que muitos espíritos estão sendo convidados a se retirar, né? Que é o desencarne, né? Que é como se fosse um coletivo, enfim. E esses espíritos, geralmente, eles vão para áreas mais inferiores para poder que ele se evolua, aprenda e assim ele possa alcançar o reino de Deus. Que nada mais é do que as colônias, né? Assim como a gente vê no nosso lar e tudo mais, que a gente possa alcançar. Mas eu não quero conhecer o nosso lar por agora. Gente, é isso. Desejo a vocês uma boa semana. Fico com essa passagem, que a gente possa viver no bem e não o bem, seja um bem coletivo, que a gente puder ajudar outra pessoa, que a gente possa fazer o possível e o impossível para isso. Bom, uma ótima semana, feliz segunda-feira. E aqui, ó, com a presença ilustre da Nina, manda um beijo. Tchau, gente. Dá tchau. Tchau.